Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Rafael Rocha, estou com meu grande amigo Dr. Pedro Heitor. Fala Pedrão, tudo bem? Fala, Rafônidas! Fazia tempo que a gente não fazia episódio juntos, eu acho que desde o de tromboembolismo. Será que... Não, Pedrão, a gente teve de insuficiência aórtica agora recentemente. Não, só Foi com nós mais dois, eu gente. digo, nossa duplinha. Tá certo. E hoje, para trazer um outro tema muito legal, não só para o cardiologista, mas para o clínico, né, Pedrão? Com certeza. Esse tema, ele é um tema que ele se repete sempre quando a gente está diante daqueles pacientes, muitas vezes em contexto de UTI, ou quando chega no contexto de emergência. É diagnóstico diferencial de quase tudo que a gente conversa, né? É uma doença super interessante. Qual que é o tema de hoje, Rafa? Opa, Pedrão, hoje a gente vai falar sobre endocardite infecciosa. E tem desafio para hoje, Pedrão? Rafa, tem sim. A endocardite infecciosa é uma doença que, assim, ela é, como todas as outras, ela já se iniciou muito no passado, sempre foi descoberta coisas novas e o tratamento vem evoluindo, mas eu queria desafiar o nosso ouvinte a tentar imaginar como é que era o tratamento da endocardite no passado, especialmente antes das terapias mais atuais. E qual foi o principal marco no tratamento da endocardite que levou de fato à redução de mortalidade? Opa, um desafio meio retrô hoje, hein, Pedrão? Exatamente, para a gente se imaginar como é que era no passado. Opa, vamos lá. Rafa, então só para a gente iniciar um pouquinho falando o que é que a gente tem de histórico, né, da endocardite. Ela inicialmente foi os primeiros relatos de descrição, de menção de uma doença semelhante à endocardite foi lá no século XVI, tá? Num médico francês que fez que acompanhou o Henrique II e a rainha Catarina de Médicis. Ele que fez as primeiras descrições. E com o tempo, vários outros médicos fizeram descrições semelhantes, trazendo justamente talvez esse acometimento, que precisava de um acometimento valvar para poder se iniciar. Diversos estudos foram propostos, mas um muito interessante que foi feito ali no início do século XX foi quando eles tentaram avaliar justamente que a necessidade do acometimento bacteriano, essa proliferação bacteriana, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente na fisiopatologia, para o acometimento da válvula que já é doente e assim desenvolvimento da endocardite. O que é que foi, né? E os cientistas, eles pegaram Staphylococcus aureus de bactérias, do caso de baratas, quer dizer, de batatas, desculpe, e injetaram em coelhos. E na avaliação anatomopatológica, ele viu que esses coelhos tinham essas mesmas bactérias que eles tinham injetado antes, ou seja, mostrando que há sim uma colonização das válvulas, né, eles, quando abriam, né, e avaliavam, e isso mostrava um fator muito importante, tá, levando até o que a gente vai falar mais à frente, como é o diagnóstico. Oh, legal, hein, Pedrão? Bem interessante. E falando um pouquinho então da epidemiologia da endocardite infecciosa, né, Pedrão? Ela é uma epidemiologia muito heterogênea, né? Porque justamente essa infecção do endocárdio, né, varia muito de acordo com os fatores de risco da população que a gente está falando, né? Nos países subdesenvolvidos, né, onde a incidência de febre reumática é bastante elevada, né, e normalmente então indivíduos mais jovens possuem alterações cardíacas estruturais, né, a incidência de endocardite acomete principalmente indivíduos mais jovens, né. O principal agente infeccioso, a gente vai pormenorizar alguns ao longo do episódio, mas o principal nessa população são os streptococcus do grupo Viridans, que costumam ter uma apresentação mais subaguda e acometer mais as válvulas esquerdas, né. Já nos países desenvolvidos, Pedrão, eh, a endocardite está muito associada a, dispositivos, principalmente os dispositivos cardíacos implantáveis, né, e também a internações prolongadas, o uso de catéteres centrais, né, que configuram ali portas de entradas para bactérias no coração, né. Normalmente esses pacientes têm uma apresentação um pouco mais aguda, né, associada à infecção pelo Staphylo aureus e que normalmente tem um pior desfecho, né. Ainda vale ressaltar que nos Estados Unidos
o uso indiscriminado, né, o uso abusivo de opioides, eh, de forma injetável, né, está cada vez mais associada à incidência de endocardite, né, principalmente endocardite de válvulas direitas, né, Pedro? Exatamente, Rafa. E por isso que você explicou que está relacionado justamente ao fato que, assim, classicamente doenças infecto-contagiosas, conforme o avançar da sociedade, né, o desenvolvimento socioeconômico, elas tendem a se reduzir. Porém, apesar dos avanços da medicina, a endocardite ela estabilizou ou até discreto aumento em relação a nessas populações, né? Justamente por isso que você falou, os usos de injetáveis, os procedimentos invasivos, dispositivos. E uma informação muito interessante é que, assim, endocardite no passado era um sinônimo de morte. Quando você vai ver num passado não tão distante, aí na época dos nossos bisavós, eh, quase 100% da população que tinha endocardite vinham a morrer. E apesar de uma redução super importante dessa mortalidade, que hoje está por volta dos seus 15 a 30%, ela meio que se estabilizou nos últimos 30 anos, né, não houve uma queda tão importante, principalmente por isso, porque, cada vez mais bactérias estão se tornando mais resistentes, cada vez mais elas estão sendo acometidas por situações invasivas mais complexas, seja por um dispositivo implantável, tipo assim, eletrônico implantável, né, seja por uma TAV, seja por um paciente que, já é invadido cronicamente, imunossuprimido, enfim, isso é super importante. Legal, Pedrão. E a gente já falou de alguns principais fatores de risco, né? Mas só para deixar bem claro, então a presença de catéteres venosos centrais, né? Catéteres de diálise, né? O paciente que dialisa por fístula tem menos endocardite do que os que dialisam por catéter, né? O uso de drogas injetáveis, pacientes diabéticos, imunossuprimidos que têm câncer, são pacientes que têm fator de risco para endocardite, né? Lembrar sempre que a bactéria, para ocorrer a endocardite, a gente precisa ter uma condição de bacteremia. Você até falou um pouquinho ali quando fez essa recapitulação do passado, né? E uma das condições que predispõe ali a uma circulação de bactérias são procedimentos odontológicos, né? Então, às vezes, pacientes que têm péssimas condições dentárias, a nossa boca é toda colonizada, né? A gente pode predispor a ter uma infecção por conta disso, né? É um dado interessante que 25% dos pacientes com endocardite infecciosa tiveram um procedimento odontológico 60 dias antes do início dos sintomas, né. Então tem essa associação sim, a gente vai falar ao longo do episódio a importância também de fazer a profilaxia naquela população de risco, certo? Show, Rafa. E como é que se dá, né, propriamente dito, o desenvolvimento da doença e sua evolução, progressiva, né? Classicamente, a pessoa tem que ter uma predisposição, né, às vezes tem que ter uma válvula cometida ou já alguma lesão predisponente, né, que vai, ser talvez um mecanismo inicial, tá? Vai ter que existir um trauma endotelial dessa lesão predisponente, muitas vezes relacionado a um jato de alta velocidade ou um gradiente muito elevado para um orifício estreito. Muitas vezes esse trauma vai fazer a liberação de plaquetas, de fibrina, formando inicialmente aquela vegetação não bacteriana, né, não infectada, estéril inicialmente, que ela vai inicialmente ser menor, mas por um contexto de bacteremia, pelo que a gente falou previamente, seja por um procedimento dentário ou um paciente que já é invadido cronicamente por um cateter venoso central, fez uma manipulação inadequada, uma hemodiálise, uma situação do tipo, ou paciente usuário de drogas, né, como a gente falou, vai ter uma bacteremia, né, ela vai cair na corrente sanguínea, coloniza aquela vegetação que previamente era estéril, contamina ela e faz um mecanismo de retroalimentação, que libera mais fibrina, aumenta mais a vegetação, se retroalimentando e aumentando progressivamente até que surjam os sinais e sintomas que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. E assim, Perfeito, Pedrão. E só fazer uma consideração, né, Pedrão, que você bem disse, né, que essa anomalia estrutural cardíaca gerando turbilhonamento de sangue é um ponto importante para a gente pensar no começo da doença, né? Há uma corrente, né, que é até levantada essa possibilidade de que se é possível ter endocardite sem o substrato anatômico cardíaco prévio, né? É difícil da gente garantir que a válvula não tenha nenhum componente ali de lesão discreta, de que não o endotélio seja completamente normal, né.
Então, não é por esse lado que a gente acredita, né, a gente acredita sim nessa necessidade, nem que seja pequena, de algum grau de turbilhonamento de sangue, de lesão de endotélio para ter, realmente a vegetação, a lesão valvar, né. Exato, Rafa. E esse mecanismo vai se dar de formas diferentes, principalmente a depender dos micro-organismos, né. Se forem micro-organismos mais virulentos, mais agressivos, como a gente falou do Staphylo aureus, essa infecção normalmente é mais rápida, né, mais um contexto agudo, atuando mais agressivamente. E às vezes outros germes menos virulentos, como por exemplo o Streptococcus, do grupo Víridas ou mesmo do Enterococcus, muitas vezes vai ser um texto mais indolente. Às vezes aquela situação que vai estar evoluindo com semanas, que a gente vai comentar mais à frente como é que é o quadro clínico, mas às vezes envolvendo uma perda de peso, uma febre baixa, sintomas muitas vezes inespecíficos. E Rafa, já que eu já dei uma entrada rapidamente aí desses germes, quais são os principais e o que é que a gente tem que saber deles aí especificamente? Boa, Pedrão. Quando a gente fala em endocardite, a gente fala em 3 principais grupos ali de bactérias, né, todos um predomínio importante de gram positivos, né. A gente fala então dos Streptococcus, dos Staphylococcus e dos Enterococcus, né. Os Streptococcus, os principais são do grupo Viridans, né, que é o predominante, que tem essa evolução mais lenta, mais indolente que você tinha falado, né, uma evolução mais subaguda, né. A gente tem também Streptococcus beta-hemolíticos, esses, apesar de serem mais raros, menos de 10% dos casos, eles têm uma evolução um pouco mais agressiva, com uma destruição importante das válvulas, com acometimento extracardíaco, né, uma evolução mais aguda. Os beta-hemolíticos estão mais associados a usuários de drogas e idosos, né. A gente tem um outro representante importante aqui dos Streptococcus, que é o Streptobovis, né, ou também chamado de galolíticos, né, que ele tem uma associação importante com neoplasia de colo. Então, se a gente vê esse microorganismo positivo na hemocultura, a gente tem que ligar um alerta, tem que pensar se o nosso paciente não tem, nenhuma, lesão no colo, fazer uma investigação propriamente direcionada, porque tem essa associação bem descrita. O Streptopneumoniae é mais raro como agente de causador de endocardite, entretanto costuma, cursar com quadros muito graves, muito agressivos, com uma mortalidade muito importante, Pedrão. Além disso, a gente tem os estáfilos, principal representante aqui, o Staphylo aureus, né, tem uma toxicidade sistêmica bem importante, um quadro agudo bem agressivo, tem uma mortalidade bem alta quando a gente fala em acometimento de válvulas esquerdas, né. Normalmente quando está associado à válvula direita, tem uma chance maior de cura, né, bastante associado também com o uso de drogas injetáveis, né, e o aumento da resistência, principalmente à oxacilina, tem levado a uma dificuldade da gente tratar cada vez mais, né. Outro gram positivo importante que eu tinha falado são os enterococos, né. Os enterococos, são muito mais presentes em idosos do que em jovens, até 2 vezes mais comuns, e o principal deles é o Enterococcus faecalis, né, está bastante associado com anomalias do trato geniturinário. Além disso, a gente tem alguns gram-negativos, né, bacilos gram-negativos, que a gente, chama de grupo ASEC, né, são 5 bactérias específicas, que podem, colonizar a orofaringe e as vias aéreas superiores e causar endocardite numa evolução mais subaguda. Essa sim tem um curso bem indolente, Pedro. Isso pode levar a uma demora da gente fazer o diagnóstico, e quando a gente faz esse diagnóstico, normalmente a gente vê largas vegetações, vegetações muito grandes. Tanto Uhum. que uma das principais manifestações nesses casos é justamente manifestações embólicas. O paciente abre com embolia devido a uma vegetação larga que demorou para fazer um diagnóstico, né? Até a questão das culturas nesse grupo é difícil da gente ter uma cultura positiva, porque elas podem demorar mais dias, um tempo maior para positivar, né. Outros agentes que vale a pena a gente citar também são os fungos, né, são causas mais raras de endocardite infecciosa, o diagnóstico é bem complicado, muitas vezes não crescem em meio de cultura usuais, né, os principais representantes são das cânidas, né, apesar dos aspergilos também poderem causar endocardite, né, está muito associada à internação prolongada,
tem associação também com próteses valvares, né, o uso prolongado de catéter venoso, e são fatores de riscos ali, associado à infecção fúngica, né. A gente ainda pode ter alguns casos de culturas negativas, né, e a maioria, o agente não é identificado justamente porque esses pacientes começaram antibióticos antes de fazer a coleta de hemocultura, né. Alguns, como eu já disse aqui, demoram mais tempo do que o usual para positivar a cultura, isso também pode ser algo que dificulta a gente a fazer o diagnóstico, né. Mas quando a gente fala em endocardite, a gente vai falar um pouquinho do tratamento, é de extrema importância a gente tentar fazer a identificação desse agente etiológico, porque o tratamento muda, o próprio espectro de antibiótico muda e os efeitos colaterais da medicação também, né, Pedro? Com certeza, Rafa. E assim, como você falou bem, né, as endocardites relacionadas a hemoculturas negativas é uma realidade, especialmente aqui no Brasil, em que muitas vezes o paciente vai chegar numa UPA, às vezes o colega vai tentar levantar uma possibilidade, uma infecção urinária, uma pneumonia, começa o antibiótico empiricamente, inicialmente sem culturas, né, que a gente sabe como é a realidade que é. Às vezes o paciente vai ser refratário, vai caminhar para um serviço terciário, e muitas vezes a gente não vai ter esse diagnóstico claro, né. Em alguns casos, o que pode ser lançado mão, a gente vai falar um pouquinho mais de culturas, mas para esses pacientes que estão estáveis, eles estão com a infecção mais indolente, às vezes está mais estabilizado, fazer a suspensão desses antibióticos, às vezes 2, 3 dias, para então fazer uma nova coleta de culturas, para ver se a gente consegue ter aflorar aquela bactéria específica e fazer o tratamento direcionado, né. Como você bem falou, é a principal forma de tratar, é tratar direcionado. E entrando no ponto de vista de apresentação clínica, agora como é que a gente vai suspeitar, propriamente dito, da doença, infelizmente a endocardite ela tem uma apresentação clínica, às vezes, que vai se confundir com diversas doenças, né. Muitas vezes ela vai ter padrões que você não vai conseguir diferenciar, principalmente quando ela é mais indolente. Mas classicamente, por volta dos seus 70%, ela está relacionada ao acometimento de válvulas nativas, tá, a válvula própria do paciente. 21% relacionado a válvulas protéticas e cerca de 7, 10% relacionados aí a dispositivos implantáveis, seja CDI, marca-passo ou ressincronizador, certo? Essa vegetação tipicamente está relacionada, na maioria das vezes, à válvula mitral, um número muito semelhante também à válvula aórtica e, em menor grau, a válvulas direitas, tricúspide e pulmonar. E classicamente esse paciente vai se apresentar o principal sinal, o principal sintoma que ele apresenta é a febre, certo? Tá presente na maioria dos pacientes, aí por volta dos seus 90% eles apresentam, e muitas vezes acompanhado de sintomas muitas vezes inespecíficos, sintomas de bacteremia. Esse paciente vai ter uma sudorese, vai ter uma inapetência, quando a gente está falando de um contexto mais subagudo, pode estar relacionado a uma perda de peso, uma sensação de mal-estar. Esse paciente ele vai evoluir como se tivesse uma infecção de fato indolente progressiva, certo? E coisas já mais específicas, que são muito interessantes, é que quando especialmente nos contextos mais agudos, esse paciente pode evoluir com sintomas de C, tá. Principalmente quando a gente fala de acometimento de válvula aórtica, a insuficiência aórtica, mais especificamente quando é aguda, esse paciente pode evoluir com um contexto de edema agudo de pulmão, uma dispneia que vai ser muito importante, ou mesmo quando não faz uma IAO aguda muito importante, mas tem um acometimento progressivo, ele vai piorando classe funcional, certo? Em alguns casos, ele pode se apresentar até como um choque cardiogênico. E também muito interessante aqui é o que diz respeito da dor que esse paciente pode apresentar, né. Ele pode ter 3 padrões de dor torácica, especificamente uma dor pleurítica, normalmente relacionada a câmaras direitas, que aí vai ter um cometimento pulmonar, às vezes embolização. A dor anginosa, que aí já normalmente está relacionada a cometimento de câmaras esquerdas, que às vezes emboliza para uma coronária e faz um infarto localizado. E muitas vezes um componente muscular, pela própria embolização sistêmica da endocardite, que isso vai causar dor muscular, certo? Seja não só no peito propriamente dito, como nas pernas, nos braços. Esse é um padrão que pode se apresentar e é importante que a gente saiba diferenciar. Perfeito, Pedrão. E só para a gente deixar, ressaltar aqui para o nosso ouvinte, a condição valvar anterior à endocardite que mais predispõe um paciente a ter endocardite são justamente as insuficiências valvares, né. A principal é justamente o prolapso
mitral associada a uma regurgitação, uma insuficiência mitral moderada importante. Aqueles pacientes que têm insuficiência mitral por dilatação de câmaras cardíacas, como por exemplo, um ventrículo esquerdo muito dilatado, né, um átrio muito dilatado, que leva uma insuficiência mitral nesse contexto, essa condição está menos associada a um risco de endocardite do que outras condições, né? A IAO, a insuficiência aórtica que você falou aí, é a segunda causa mais comum, né, segundo defeito valvar mais associado à endocardite. E a válvula aórtica bicúspide, ela não tem um risco aumentado, né, de endocardite. Entretanto, se o paciente tem endocardite, tendo uma válvula aórtica bicúspide, ele tem um maior risco de desenvolver complicações perivalvares, entre elas abscesso, fístulas, enfim. A gente tinha falado também, além das válvulas, né, Pedro, que outras anomalias estruturais podem estar associadas ali à patogênese ali da endocardite, né? E aqui nesse contexto vale a gente ressaltar cardiopatias congênitas como a comunicação interventricular, né? E defeitos ali da via de saída, obstrução na via de saída, como por exemplo a tetralogia de Fallot. Nesses casos, a gente tem um turbilhonamento ali do fluxo de sangue e um maior risco de desenvolver endocardite. A CIA, né, uma cardiopatia muito comum, ela não tem um risco tão elevado assim, não está tão associado com endocardite, justamente porque é uma cardiopatia congênita com fluxo mais baixo, tem um turbilhonamento de sangue menor, tá certo? Quando a gente fala de exame físico, então, do nosso paciente que está com endocardite, vale a pena a gente falar que até 80% dos pacientes têm uma alteração, tem um sopro, tem alteração na ausculta cardíaca, principalmente quando tem o acometimento de válvula esquerda. Quando tem o acometimento da válvula direita ou, por exemplo, uma endocardite associada a um dispositivo implantável, isso não é tão comum assim, é mais infrequente. Mas quando a gente fala de válvula esquerda, até 50% tem um sopro novo na ausculta na ausculta cardíaca, né. Vale a pena a gente, no nosso exame físico, tentar identificar alterações neurológicas, pensando que uma das complicações da endocardite é justamente a embolia séptica, né, para o sistema nervoso central. A principal causa ali de complicações neurológicas é justamente o AVC cardioembólico. Entretanto, a gente pode ter também AVC hemorrágico, associado a aneurisma micótico, né, com rompimento ali da circulação cerebral, né. Então, pesquisar déficits motores, paciente pode se apresentar com uma crise convulsiva nova, né, sinais de encefalopatias, a gente tem que sempre ficar atento. A avaliação abdominal é muito importante, né, pesquisar a esplenomegalia, pesquisar a dor ali na topografia do baço, porque infarto esplênico, a embolização para o baço e infarto esplênico pode ser bastante comum, bem como abscesso esplênico também, né. Uhum. E quando a gente fala no exame físico de endocardite, a gente pensa sempre nas alterações periféricas, que são clássicas, né? Questões de prova de residência, enfim, a gente sempre tem que citar. Entretanto, essas alterações, Pedro, cada vez estão ficando mais raras, né? Com o diagnóstico mais assertivo, até mais precoce, o tratamento também, são alterações que têm diminuído bastante na prática clínica, apesar de ainda ocorrerem, né? A principal alteração, manifestação periférica, são os petequias, né, que podem acometer tanto a conjuntiva quanto a mucosa oral, ou extremidades, né. A gente pode ter as lesões de Janeway, né, que são máculas hemorrágicas indolores, isso é importante a gente falar, que acometem a região palmoplantar e são sequelas de embolizações, né. Estão bastante associadas a infecções por Staphylo aureus, né. Vale a pena a gente falar aqui, então, Janeway são indolores, né, e sequelas de embolizações. Aí a gente tem os nódulos de Osler, né, que acometem principalmente as pontas dos dedos, né, que são nódulos eritematosos dolorosos, né. Então, o Osler tem dor, né, e reflete uma atividade imunológica, né, um depósito imune ou até de vasculites ali na região. As manchas de Roux são outra manifestações periféricas, né,
que são hemorragias retinianas, né, que tem um centro mais pálido ali. Também são associadas à vasculite. Então, também uma manifestação imunológica. Então, Osler e Roth são manifestações imunológicas e as lesões de Jandwes e as petecas, né, manifestações ali associadas a embolizações, a complicações vasculares. Glomerulopatias, né, a glomerulonefrite, pode também estar associada, né, principalmente com eh, quando a gente fala da atividade imunológica, apesar de ser bastante raro hoje em dia. Isso aí, Rafa. E quando a gente fala que isso é sempre uma dúvida muito grande, com a gente pega um paciente que tem um dispositivo cardíaco eletrônico implantável, como é que a gente vai relacionar especificamente a apresentação dele, né? Essa infecção relacionada ao dispositivo, ela pode inicialmente ser só superficial, às vezes relacionada ao contexto incisional, só na incisão às vezes está um pouquinho permeada, às vezes pode ter algum sinal de infecção naquele ponto específico, ou pode ser uma infecção que é relacionada de fato à loja propriamente dita ou aos cabos, tá? Qualquer uma das duas pode evoluir com endocardite, mesmo que às vezes a infecção não atingiu a loja propriamente dito, mas se você vê outros sinais que sem endocardite nesse paciente que tem infecção somente superficial, ela vai ser uma infecção relacionada a dispositivo implantável, certo? Mas classicamente está mais relacionada a um paciente que tem infecção da loja, certo? Então, só para todo mundo lembrar essa definição. A infecção relacionada a dispositivos, ela é a infecção da loja, ou o paciente que tem sinais de infecciosos no local, ou tem o dispositivo implantável e há sinal de embolizações ou vegetação clara naquele paciente, certo? Boa, Pedrão. E quando a gente fala então em diagnóstico de endocardite, é importante a gente pensar a gente vê que tem vários sinais e sintomas, muitos deles inespecíficos, né, Pedrão? Mas que a gente sempre tem que pensar naquele paciente que tem fatores de risco, que está sendo invadido, que está imunossuprimido, que está num contexto muitas vezes de febre de origem indeterminada, né? Está tendo febre, mas a gente não consegue achar o foco. Pesquisar endocardite é sempre algo que a gente tem que levantar e pensar na nossa prática, né? Eh, Quando a gente pensa em exames subsidiários, né, exames complementares, o hemograma pode nos dar pistas, né? Esses pacientes muitas vezes podem ter uma anemia normo-normo, até pelas citocinas inflamatórias, né? Pode ter uma leucocitose, em algumas situações até leucopenia. A leucopenia é bem menos frequente e está mais associada naqueles casos em que há esplenomegalia associada, né? PCR pode estar elevado em até 60% dos casos, né? O fator reumatoide, é aproximadamente 5% dos casos pode ser positivo, associado ali com uma atividade imunológica, né? Normalmente em casos de uma evolução mais subaguda de endocardite. A gente pode ver também uma piora da função renal, né? Uma elevação da creatinina, que pode estar associada à sepse, pode estar associada a glomerulonefrite, apesar de ser mais raro, pode estar associada a uma síndrome cardiorrenal, né, uma piora ali por conta de congestão. Pode estar associada também com, apesar de mais raro ainda, né, embolia renal, né, uma embolia séptica para os rins, e também ao uso do contraste, que a gente vai falar daqui para frente, alguns exames de imagens, como por exemplo a tomografia, que eh, pode ser necessário a gente fazer uso de contraste e isso pode contribuir para a piora de função renal, né. Lembrar que paciente nesse contexto de piora de função renal, que tem hematúria, proteinúria, a gente com uma queda de complemento, né, a gente tem que pensar ali também, numa atividade imunológica, numa glomerulonefrite, né. Os biomarcadores, a troponina e o BNP elevados, sugerem normalmente um maior risco, né, um maior risco inclusive Uhum. de lesões, e inclusive de morte na internação, tá certo? O eletrocardiograma, sempre que a gente tem um contexto de endocardite, a gente tem que solicitar, principalmente quando a gente está falando de endocardite da válvula aórtica, né? Eh, Pela proximidade ali do anel valvar aórtico com o sistema de condução nosso, né? A gente tem que ficar muito de olho
com bloqueios atrioventriculares e também bloqueio de ramo esquerdo, né. Quando a gente tem situações de abscesso, de complicações perivalvares ali comprimindo o sistema nosso de condução, a gente pode identificar essas alterações no eletrocardiograma. Inclusive o BAV pode estar presente em 10 a 20%, o BRE é um pouquinho mais raro, causado por esse motivo, né, mas são preditores de morte. Então tem um maior risco esses pacientes que estão apresentando essas alterações, né. Além disso, o eletro pode nos dar pistas, eh, de alterações isquêmicas, né, quando a gente tem um acometimento perivalvar ali, comprometendo a patência das coronárias, né, causando algum grau de isquemia, a gente pode ver no eletrocardiograma. E muitos desses pacientes, principalmente aí falando de endocardite da válvula mitral, podem apresentar arritmias, entre elas a mais comum, a fibrilação atrial, né, Pedro? Exatamente, Rafa. E é bem, assim, para o ouvinte também lembrar bem, né, essas situações que vão levar a BAV classicamente estão relacionadas à endocardite de válvulas aórticas. Pelo que o Rafa explicou, a localização da válvula aórtica ela é muito próxima do sistema de condução, podendo levar a esses problemas, seja inicialmente um BAV de primeiro grau. Por isso que esses pacientes eles têm que ter o eletro feito de forma seriada, às vezes até diariamente, para ver se ele não está bloqueando, para ver como é que está evoluindo esse sistema de condução dele, certo? E falando especificamente das culturas, né, em alguns contextos, como a gente falou previamente, as culturas podem ser negativas. Classicamente, a principal causa é o uso prévio de antibióticos, mas como o Rafa comentou previamente, endocardite fúngicas, algumas bactérias que têm um crescimento mais fastidioso, que é um crescimento mais lento, especificamente do grupo Racec, Mycoplasma, Brucella, todas essas podem estar relacionadas, às vezes, a uma hemocultura negativa, que às vezes a gente vai ter que lançar mão de uma investigação mais específica, seja uma cultura especializada, ou às vezes deixar o crescimento mais prolongado, às vezes estender aquele prazo clássico de crescimento que normalmente é feito. Em alguns casos, lançar mão de sorologias, PCR, isso são opções, tá? As culturas a gente tanto pode fazer naquele contexto inicial, como a gente pode repetir mais à frente, tá? Aí tem um prazo que pode ser, às vezes, repetir com 48, 72 horas após o início do tratamento para avaliar a resposta, especialmente para que a gente veja se aquele paciente está respondendo de fato. Tipo assim, você começou uma terapia adequada, ele parou de fazer febre, hemoculturas negativaram, aí tudo isso pode ser um sinal de uma boa resposta clínica, certo? E como a gente já falou classicamente, quando a gente está falando de Strepto bovis, aí existe uma correlação muito forte com o câncer de cólon. E especificamente aí, quando o paciente for tratado, às vezes a gente considerar a solicitação de colonoscopia após. Boa, Pedrão. E os exames de imagem são muito importantes para a gente fazer o diagnóstico, né, e para a gente avaliar também complicações, né. O simples raio-x de tórax, né, que é importante a gente fazer uma avaliação ali da estrutura do coração, se ver se tem cardiomegalia, enfim, ajuda a gente ter uma noção. Mas aqui a pedra angular é o eco, né, o eco transtorácico, quando é principalmente válvula nativa, esse tem uma boa janela, mas o eco transesofágico também é uma ferramenta muito importante, principalmente naqueles pacientes que têm um eco transtorácico duvidoso ou tem prótese, a gente já pode partir direto ali para o eco transesofágico, que tem uma sensibilidade muito mais alta, né? A tomografia cardíaca, né? E o PET também são ferramentas que têm cada vez mais sendo incorporados ali no diagnóstico de endocardite. Inclusive, os clássicos critérios de Duke, né, Pedrão, foram modificados nesse sentido, não é? Exatamente. Os critérios de Duke inicialmente foram publicados lá em 94, né? Houve uma modificação inicial em 2000, mas já havia tempos que as sociedades, especialmente a europeia, já estava buscando por a incorporação de novas estratégias para fazer diagnóstico. Especificamente, uma das estratégias que vem batido muito são esses exames que você comentou. A tomografia é um exame super interessante para avaliação de complicações, como você falou. A ressonância também pode ser um exame interessante, não entrou especificamente aqui nos critérios de Duke, mas é uma coisa a se considerar, especificamente quando a gente está falando, às vezes, de complicações neurológicas, tá? E o PET
é um exame que entrou muito forte, porque ele vai fazer uma avaliação da atividade metabólica normal naquela válvula. E, classicamente, a gente tem uma tendência a dizer assim: ah, o paciente ele fez uma cirurgia cardíaca recente, fez uma troca de válvula. Ah, não posso fazer uso do PET agora porque vai gerar confusão. Apesar de que sim, pode gerar um certo grau de confusão, mas o que é que os direcionamentos trazem? É que um PET bem feito, com um operador bem adequado, a gente pode lançar a mão dele já precocemente, mesmo que seja no contexto aí de uma cirurgia recente, tá? A gente vai ver, né, Pedrão, uma atividade inflamatória, mas com um operador bem experiente, ele consegue diferenciar essa atividade inflamatória do procedimento periprocedimento, né, da manipulação cirúrgica ali, com uma atividade mais intensa, mais focal ali de um processo infeccioso eventual, né? Exatamente. E agora falando quais são os critérios, né? A gente sempre lembra que tem aqueles critérios maiores, critérios menores, o que é que mudou nessa nova atualização de 2023, o que é que a gente tem para considerar, né? Aqueles critérios microbiológicos, eles continuam, né? Quando a gente fala aí de hemoculturas positivas, a gente vai ter que lançar a mão aí, especialmente 2 pares com hemoculturas positivas para micro-organismos típicos, tipicamente causam endocardite. Quando a gente fala de micro-organismos atípicos, aí o ideal seriam pelo menos 3 pares, certo? Aqui quando a gente fala sempre par de hemoculturas. Tem a possibilidade de usar testes sorológicos, especificamente quando a gente fala de culturas positivas para Coxiella, ou o GG 1 para 800 é uma opção, o PCR positivo para a própria Coxiella, Bartonella ou Treferema, Whippley, é uma opção também para avaliação, do ponto de vista de sorologia. A imunofluorescência indireta para a detecção de anticorpos IgM ou IgG de Bartonella, o Bartonella rancei e Bartonella quintana, tá? São opções que a gente pode lançar a mão, especialmente quando fala do IgG acima de 1 para 800. E do ponto de vista de imagem, classicamente a gente só lembrava do eco, mas aqui, além do eco, avaliando possivelmente a presença de uma vegetação, perfuração ou aneurisma, que podem ser sinais diretos ou indiretos de um endocardite, a nova ou piora de uma deficiência parcial de uma prótese valvar pode ser sinal de endocardite, é considerado um critério maior. Uma nova ou piora regurgitação valvar, que já poderia existir previamente, piorou no ecocardiograma, tá? Aqui não entra aquele questão daquele sopro, que classicamente a gente falava que um sopro novo entraria, mas ela não está entrando aqui nos critérios maiores mais, a gente vai falar mais dos critérios menores. E quando a gente falou especificamente da tomografia ou do PET-CT, pode ser informações interessantes. Outro critério maior que entrou agora nessa nova atualização de 2023 é a inspeção cirúrgica, que quando o cirurgião ele abre o paciente, às vezes porque indicou a cirurgia por algum motivo, que a gente vai comentar mais à frente, e tem uma evidência, ou abriu às vezes para alguma cirurgia eletiva, e tem evidência de sinais de endocardite na válvula, tá? Na inspeção dele da válvula. Aí ele já está indicado, às vezes, considerar a troca naquele contexto, já é um critério maior, certo? Outros critérios menores, que a gente vai lembrar um pouco mais, a febre, tá? Ele é um critério isolado, que ela já é um critério menor, acima de 38 graus, já vai considerar, certo? Paciente que tem fatores de risco, seja porque tem uma história prévia de endocardite, prótese valvar, já tem história de lesões valvares, cardiomiopatias congênitas, esses são pacientes, uso de drogas injetáveis, esses são pacientes que já entram como critério menor. O sopro aqui, ele cai no critério menor, antes classicamente era um critério maior. Quando a gente tem um sopro novo, se não tem um eco disponível, ele vai entrar como critério menor. Fenômenos vasculares, seja ele por embolias arteriais, infarto pulmonar séptico, abscesso cerebral, todos eles são critérios menores, certo? Aqueles fenômenos trombóticos. Fenômenos imunológicos, seja as glomerulonefrites, as manchas de Roux, os nódulos de Osler, que aqui é um fenômeno imunológico. Todos eles são, inclusive o fator reumatoide é outro exame que às vezes a gente pode pedir na avaliação de endocardite, quando ele fala lá atrás, isso é um fator imunológico considerado positivo, tá? Ou aqueles pacientes que não preencheram os critérios de cultura prévios, que têm culturas positivas ou em número insuficiente, ou fecharam de forma inadequada para os organismos microbiológicos específicos, certo? Mas aí, Rafa, eu falei os critérios maiores e menores, mas como é que a gente define? Ah, não, esse aqui tem de fato endocardite, esse não tem, esse eu descarto. Boa, Pedrão. Então, vamos lá. Uma endocardite definitiva,
é aquela que atinge critério patológico, então é um micro-organismo demonstrado por cultura ali, endocardite ativa na vegetação, no tecido cardíaco, então o paciente, eh, foi operado e demonstrou ali o crescimento do micro-organismo na peça, né, cirúrgica, ou aquele paciente que atinge os critérios clínicos, 2 critérios maiores, né, ou um critério maior e pelo menos 3 menores, ou quando ele atinge 5 critérios menores, né. A endocardite possível é aquela que o paciente tem um critério maior e um ou 2 menores, né, ou tem pelo menos 3 a 4 critérios menores. E a hipótese é rejeitada quando ele não atinge, nenhum desses outros critérios, né. Daí a gente afasta a hipótese de endocardite a primeiro momento, mas se a gente pensa em um paciente com muito fator de risco, um paciente que a gente ainda, pela nossa suspeita clínica, persiste uma dúvida, vale a pena a gente acompanhar esse paciente, às vezes repetir o eco em 5 a 7 dias, ver se não tem nenhum outro novo achado clínico, né? E reacessar esses critérios que a gente falou de acordo com a nossa evolução clínica do paciente, tá certo? Exatamente, É, Rafa. e quando a gente fala em tratamento, o tratamento vai muito de acordo com o que a gente já falou, né? A importância de coletar a cultura, de identificar o agente etiológico para tentar direcionar o tratamento, né, com antibiótico que consegue atingir, né, que consegue tratar aquele germe encontrado, né? E de acordo também com o perfil de antibiograma que ele apresenta, né? Até a gente identificar esse agente, né, a gente pode lançar mão de um tratamento empírico, né? E esse tratamento empírico da endocardite vai depender do tempo, se o paciente tem uma endocardite de válvula nativa, né? Ou é um paciente que tem uma prótese valvar. Quando a gente fala de prótese valvar que foi implantada há mais de 12 meses, o esquema de tratamento é o mesmo, o empírico, mesmo utilizado para o de válvulas nativas, né? Que daí no caso a gente utilizaria a ampicilina, a ceftriaxona e a gentamicina, né? A associação desses 3 antibióticos. Quando a gente fala de uma prótese valvar que foi implantada, uma cirurgia com menos de 12 meses, a gente tem que lançar mão de outros tipos de antibióticos, né? Pensando em cobrir até bactérias mais resistentes. Aí o esquema seria vanco ou daptomicina, né? Associado a gentamicina e a rifampicina. É um esquema antibiótico diferente Boa, e a Rafa. gente pode, não só pode, como deve desescalonar o tratamento assim que a gente tem acesso ao perfil de suscetibilidade do agente, né? Para tentar evitar efeitos colaterais que essas medicações em excesso podem causar, né? Rafa, e por quanto tempo que a gente vai fazer esses antibióticos, né? Classicamente, quando a gente fala de endocardite simples, bem diagnosticada, às vezes quando a gente tem o patógeno bem definido, classicamente a gente vai fazer de 4 a 6 semanas. Mas quando a gente fala de endocardite relacionada à prótese, no mínimo 6 semanas. A gente não quer arriscar nosso paciente com a prótese não estar estéril e às vezes perpetuar, fazer complicações relacionadas à prótese, que pode ser fatal no contexto clínico, né? Existem algumas tendências, né, alguns grupos com a possibilidade de escalonamento do tratamento endovenoso para o tratamento via oral. Isso é algo que está em crescente, né? Está tendo cada vez mais estudos, mas ainda carece de mais informações, né? Carece de mais estudos importantes relacionados a isso. E para a sua utilização efetiva, a gente tem que ter uma monitorização frequente, quase que diária, por profissionais de saúde, com essa reavaliação desses pacientes. Muitas vezes tem que ter o germe muito bem definido para você usar um antibiótico bem direcionado, né, Rafa? Perfeito, Pedrão. E antes de dar alta para esse paciente, a gente tem que fazer um eco transesofágico, garantir que não há complicações, né? Não há abscesso, não há deiscência, não há fístula. A gente tem que garantir que esse paciente esteja com uma infecção bem controlada para a gente pensar em fazer esse tratamento ambulatorial. E é algo muito difícil da gente pensar no nosso contexto,
né, aqui do nosso país. Seria um contexto que a diretriz europeia traz essa recomendação, né, desse tratamento ali, eh, que não precisa ficar internado, né. Mas ele Exato. traz que precisa de um controle com enfermagem diário, né, desse paciente e uma disponibilidade de uma consulta médica 1 a 3 vezes por semana, né. É algo bastante complicado da gente pensar nisso, né. Eu acho que ainda foge um pouco da nossa realidade, pensando em SUS e pensando no alto volume de paciente, alta demanda que a gente tem, né, Pedrão? Com certeza, Rafa. E falando agora sobre a infecção de dispositivos, né, como é que a gente lida especificamente, né? Quando a gente tem uma infecção relacionada a dispositivos de fato, assim, você não tem dúvida que tem um acometimento deles, e já é uma endocardite definitiva, a gente tem que remover esse dispositivo por completo. Seja o gerador só, como também toda a parte de cabos, tudo tem que ser removido para a gente garantir uma esterilização completa. Porque às vezes se você deixar algum rastro, corre um risco muito grande esse rastro tá colonizado ainda e ser um foco de manutenção da infecção, tá? Aí não adianta de nada você fazer um esquema super prolongado de antibiótico, remover uma boa parte do aparelho desse paciente, mas manter, às vezes, um cabo que não saiu adequadamente. Por isso que, assim, quando você tem esse tipo de paciente que tem uma infecção relacionada a dispositivos, ele tem que ser referenciado a um centro de referência de cirurgia cardíaca, especificamente de marca-passo, com expertise para remoção, tá? Porque não é qualquer centro que faz essa remoção, muitas vezes pacientes que têm um marca-passo de longa data, que aquele fio já está com um grau de fibrose no local, assim, que ele já está aderido ao vaso, ou você não vai só puxar, muitas vezes você tem que usar uma ferramenta específica para poder remover ele, tá? Isso envolve riscos, é um procedimento complexo, certo? E quando a gente tem um contexto de endocardite, em que provavelmente a válvula está cometida isoladamente, ainda assim você tem que considerar a remoção do dispositivo, tá? Aqui já é uma classe de Uhum. recomendação 2A, mas se considere a remoção, porque assim como no outro contexto que a gente viu uma infecção lá no dispositivo diretamente, aqui a gente pode não estar vendo, às vezes, uma vegetação aderida ou sinais de metabolismo aumentado, mas é porque às vezes a infecção está muito incipiente, mas ela vai se tornar mais agressiva após. Ou seja, você tem um dispositivo e você tem uma endocardite, muitas vezes a indicação é a remoção do dispositivo por completo, certo? Além do uso do antibiótico adequadamente, né? Especialmente as 4 a 6 semanas, como a gente costuma fazer. E Pô, esses pacientes, eles foi removido o dispositivo, mas uma hora a gente vai ter que colocar de novo, né? Muitas vezes esses pacientes têm um BAVT, às vezes esses pacientes eram sobreviventes de morte súbita, eles tinham um CDI. E como é que a gente vai lidar com isso, né? Classicamente, quando a gente está falando uma infecção que a gente não teve uma vegetação visualizada, o ideal seria, especialmente quando essas culturas negativassem, a gente esperar pelo menos 72 horas, às vezes até mais, a gente ter certeza que essa infecção está bem controlada para um reimplante, tá? E quando você tem vegetação, o tempo aí seria pelo menos 2 semanas para você considerar o reimplante, ou seja, você tem que ter certeza que está tudo muito estéreo. E como é que você maneja esses pacientes que têm, por exemplo, tem um BAVT e você vai ficar esperando 2 semanas para implantar um definitivo? Aqui, aí é para você não difícil, deixar hein? um. É complicado, né? Porque você não tem como deixar um transvenoso para sempre, né? Aumenta até mais o risco de infecções. Aqui, Pois a é. gente vai lançar mão de um marca-passo com um eletrodo com fixação ativa. É passado o eletrodo de marca-passo definitivo via jugular, e ele é conectado externamente ao marca-passo definitivo. E após esperar esse prazo, a gente remove esse eletrodo, passa um novo e daí faz o marca-passo definitivo dele. Já num paciente que tem um CDI, a gente pode lançar mão de um CDI subcutâneo, tá? Outras estratégias que possam proteger nosso paciente nesse período, certo? E quando a gente for falar só de profilaxia, que é algo que a gente sempre lembra dos dispositivos, aqui, se o paciente tem só um dispositivo, você não tem indicação de fazer profilaxia com antibiótico para ele. Porém, na hora do implante, a gente costuma fazer, tá?
seja lançando mão da cefazolina, seja lançando mão da vancomicina. A gente faz essa profilaxia pré-implante para o paciente não se contaminar, tá? Aí vai ser até dependente, às vezes, do seu serviço, qual antibiótico que costuma ser utilizado, certo? Boa, Pedrão. Muito bom. Essa é uma parte que deixa muita dúvida, né, Pedrão, dos dispositivos implantáveis ali no contexto de UTI, no contexto da enfermaria, do cardiologista, né, Pedrão? Com certeza. E outro ponto, outro ponto muito importante no tratamento de endocardite é a indicação cirúrgica, né? Então, um paciente que tem uma endocardite e tem uma disfunção valvar importante, ele deve receber o tratamento, né, cirúrgico ali. Quando que a gente vai indicar e em que contexto e qual que é o tempo ideal para a gente fazer cirurgia nesse paciente? A indicação de cirurgia aqui, Pedrão, ela visa 3 pontos principais: os sintomas de insuficiência cardíaca, né, o grau desses sintomas, o quão controlado está essa infecção, né, e o risco de embolia séptica, o risco de fenômenos embólicos, né. Quando a gente fala em insuficiência cardíaca, então o paciente que tem uma endocardite, né, com uma disfunção valvar, por exemplo, maior acentuada, uma insuficiência mitral acentuada, está evoluindo com choque cardiogênico ou um edema agudo de pulmão refratário, né, bem importante, esse paciente tem indicação de uma cirurgia de emergência, né? E em até 24 horas, idealmente, receber o tratamento cirúrgico, né? O tratamento cirúrgico aqui consiste em realmente retirar, né, o material de vegetação, enfim, e tentar, se possível, isso acontece mais na mitral, né, tentar fazer uma reconstrução da válvula ou realmente a troca quando isso não é possível, né? Aquele paciente, entretanto, que não está em choque cardiogênico, não está com edema agudo de pulmão de repetição, mas tem uma tolerância hemodinâmica pior, né? O paciente que já tem uma PD2 mais elevada, uma pressão de átrio esquerdo aumentada, ou até hipertensão pulmonar, né? Esse paciente, idealmente, deveria receber cirurgia entre 3 a 5 dias, né? Muitas vezes esse paciente não está em edema agudo de pulmão, mas está com dispneia, né, uma classe funcional 2 ou 3, é um paciente que deveria receber uma cirurgia de uma forma mais precoce. Se o paciente, entretanto, não tem esses sinais, né, esses sinais de alarme, a gente pode manter o tratamento com antibiótico e tentar postergar um pouco mais, esfriar um pouco mais esse processo inflamatório para realmente indicar a intervenção valvar. Outro ponto, então, é o quão controlado está essa infecção, ou seja, se o paciente tem endocardite e está apresentando complicações locais, né, abscesso, um aneurisma micótico, tem fístula, tem uma vegetação que a gente está vendo ela aumentar ali com o ecocardiograma seriado, esse paciente idealmente deveria ir para a cirurgia o mais rápido possível ali em pelo menos 3 a 5 dias, né? Se ele não tem essas complicações locais, mas está apresentando culturas que persistentemente positivas, né? A gente repetindo culturas continuam positivas, ou é uma endocardite de um germe multiresistente ou até uma infecção fúngica, né? Idealmente a gente poderia realizar essa intervenção valvar de uma forma um pouco mais precoce, né? O último ponto, um ponto muito importante, é o risco de embolia, né? A gente sabe que vegetações maiores nas válvulas esquerdas têm um risco maior de embolia séptica e das complicações que elas podem levar, né? O ponto de corte aqui é de 10 milímetros, certo? Então, quando a gente tem uma vegetação maior ou igual a 10 milímetros, né, e tem indicação de cirurgia por algum outro motivo, como por exemplo uma regurgitação acentuada, né, o paciente sintomático, a gente tem que fazer uma cirurgia urgente, né, em 3 a 5 dias. Entretanto, outra condição é como o paciente tem uma vegetação grande, maior que 10 milímetros, e está apresentando fenômenos embólicos. Apesar da gente estar com antibiótico ali para ele teve uma embolia esplênica, teve uma embolia periférica ou até do sistema nervoso central,
a gente tem que urgenciar também a cirurgia desse paciente, né? Fazer uma cirurgia entre 3 a 5 dias. Entretanto, se o paciente só tem essa vegetação maior de 10 milímetros, né, não teve nenhuma evidência ainda de êmbolo, a gente pode sim considerar fazer uma cirurgia num tempo mais curto, justamente pensando no risco, né, que esse paciente tem pelo tamanho da vegetação. Não é uma indicação classe 1, mas é algo que a gente pode considerar pesando risco-benefício, né? Sempre que a gente puder esfriar um pouco mais o tratamento com antibiótico, o processo, a recuperação pós-operatória tende a ser um pouco melhor, né? A estrutura fica menos friável, o cirurgião agradece, mas a gente tem que sempre pesar nessas condições ali para a gente indicar o tempo cirúrgico, né? Uma situação especial é quando a gente fala em cirurgia depois de um evento neurológico, né? Quando o paciente teve um AIT, né, então teve um déficit transitório, a gente, ou até mesmo num AVCI, a gente pode realmente fazer cirurgia em um tempo mais curto, né? Entretanto, se o paciente teve uma hemorragia, uma transformação hemorrágica, o ideal seria aguardar pelo menos um mês, né? O risco da anticoagulação na SEC é aumentado e a gente tem que ponderar, né? Sempre ponderar também o status neurológico do paciente, ver o grau de acometimento cerebral, né? Para a gente definir esse passo mais invasivo ali no tratamento do nosso paciente, Pedrão. Boa, Rafa. E eu já comentei um pouquinho sobre a profilaxia, mas quem é que vai se beneficiar dela, né? Aqui a profilaxia, quem versa sobre ela, classicamente, é a nossa diretriz brasileira, as outras não entram tanto nesse tópico. Mas o que, é que a nossa diretriz brasileira traz? Que quem é que tem recomendação 1 para poder fazer a profilaxia? Classicamente são os pacientes que vão submeter a procedimentos dentários que têm alto risco envolvendo endocardite. Ou seja, aqueles pacientes que têm uma valvopatia moderada importante, seja de etiologia reumática ou degenerativa, paciente com valvopatia corrigida, passado já de endocardite, valvopatia adquirida em pacientes transplantados cardíacos, que tem uma cardiopatia cianogênica não corrigida, ou cianogênica corrigida com alguma lesão residual, ou ainda cianogênica corrigida com material protético. Todos esses são pacientes que você vai considerar fazer a profilaxia, certo? Quem é que já tem uma recomendação um pouco menor, já é 2A talvez? Seria aqueles pacientes que têm alguma cardiopatia que não essas que eu citei, certo? São pacientes que você vai considerar fazer a profilaxia, mas não necessariamente você está obrigado a fazer. Outros pacientes que você considera fazer especificamente são aqueles pacientes que vão submeter um procedimento de geniturinários ou esofagianos, aí também é consideração fazer 2A. Mas classicamente o procedimento que tem alto risco é o procedimento dentário, que envolve manipulação do tecido gengival, região periodontal e perfuração da mucosa oral. Ou seja, é um paciente que vai fazer só uma limpeza simples, que não vai ter uma manipulação importante do tecido gengival, não vai lesionar, não necessariamente às vezes vai fazer. Mas não, vou fazer uma limpeza mais aprofundada, às vezes pode ter lesão, aí não, já é outra consideração. E como que a gente faz essa profilaxia, né? Por via oral, vai lançar mão da amoxicilina, 2 gramas VO, 1 hora antes do procedimento, certo? Se ele for alérgico a penicilinas, a gente pode lançar mão da clindamicina, 600 miligramas, azitromicina, 500 miligramas, claritromicina ou própria cefalexina, tá? E quando a gente fala por via parenteral, você pode lançar mão da ampicilina, 2 gramas EV ou IM, cefazolina, ceftriaxona, clindamicina. Mas classicamente o que a gente vai lembrar é da amoxicilina 2 gramas via oral. É para que vai resolver para a maioria dos nossos pacientes. Boa, Pedrão. E além da profilaxia com antibiótico, há alguns cuidados que os pacientes de risco elevado ali para endocardite sempre tem que se atentar, né? Então, manter uma higiene cutânea é bem importante, né? Se identificar algum foco de infecção bacteriana, procurar atendimento médico e tratar com antibiótico específico para isso, né? Evitar, por outro lado, também fazer o uso indiscriminado de antibióticos sem indicação, né? Se automedicar, Exato. justamente para evitar a resistência, né, Pedrão? E manter uma boa higiene oral, né? A gente já falou isso
do fator de risco, da associação ali de endocardite com uma má higiene bucal, né? E evitar, se possível, né? Lógico que em muitas situações a gente não vai conseguir, mas evitar catéter de longa permanência, né? Portas de entradas ali para infecção de corrente sanguínea. Boa, Rafa. Acho que ficou show de bola, hein, Pedrão? Episódio longão, mas ficou... A gente trouxe aí o fino e alguns detalhes de tratamento de endocardite, manejo, né? É um tema muito denso, né, Pedrão? Que abrange muitos detalhes, mas eu acho que deu para a gente trazer alguns pontos legais ali para o nosso ouvinte refletir, né? Isso. Vamos para o Então nosso bora pro bate-bola? bate-bola? Vamos lá. Bora lá. Pedrão, então quais os principais sinais e sintomas da endocardite? Tá. Aqui o ouvinte vai ter que lembrar classicamente da febre, tá? Ela é de fato o principal sinal e sintoma, né? Mas a gente também pode encontrar sopro novo, paciente apresentar sinais de bacteremia, sintomas de insuficiência cardíaca, seja ela aguda ou um progressivo, tá? A dor torácica também pode ser apresentada naqueles 3 padrões que a gente comentou para cada situação específica, mas aqui nunca esquecer da febre. Boa. Rafa. E esplenomegalia no exame físico também é importante. Boa. Rafa, quais são os germes mais comuns causadores de endocardite? Pedrão, aqui a gente tem que pensar no Streptococcus do grupo Viridans, né? O Staphylo aureus e os Enterococos, gram-positivos, os 3 principais. Pedrão, diagnóstico por critérios de Duke. Quando Boa. a gente fala em endocardite definitiva e quando a gente fala em possível endocardite. Aqui vai ter que lembrar quais são os maiores e quais são os menores, tá? Mas trazendo resumidamente, definitiva vai ser aquele que apresenta pelo menos 2 maiores, ou 1 maior e 3 menores, ou até 5 menores. Todos que fogem disso, mas tem algum critério, acaba apresentando como provável. O paciente tem um maior e 1 ou 2 menores, vai ser uma endocardite provável. Tem 3 menores, vai ser endocardite provável. E todos os outros que são menores que isso vão ser a endocardite rejeitada ou que não apresentou de fato a infecção clara ou achou um outro agente causador em outro foco. Rafa, quais são as principais indicações de cirurgia na endocardite infecciosa? Pedrão, cirurgia na endocardite a gente tem que pensar nos sintomas de insuficiência cardíaca, né? O quão controlado está a nossa infecção, né? E o risco de embolização, né? Então, levando em conta esses 3 pontos, a gente faz a indicação da cirurgia valvar, certo? E como que a gente faz a profilaxia de endocardite, Pedrão? Aqui eu vou resumir para, na verdade, ser o principal, vai ser a amoxicilina 2 gramas, 1 hora antes do procedimento. Vai resolver a maioria dos pacientes, mas tem alguns casos que vai ser alérgico às penicilinas, alguns casos você vai lançar o tratamento endovenoso, mas diretamente o tratamento aqui é a amoxicilina, certo? E Rafa, quais são as principais complicações da endocardite infecciosa? Boa, Pedrão. Então, complicações. Principal, a gente tem que pensar nas complicações embólicas, né, embolização, os abscessos, né, complicações perivalvares, né, perfuração dos folhetos valvares, né, a gente pode ter lesão renal aguda, a própria sepse, né, pode contribuir para isso, né, são as principais complicações ali da endocardite. Boa, Rafa. Boa, Pedrão. E aí, qual a resposta do nosso desafio? O ouvinte está ansioso, hein? Vamos lá, eu vou relembrar o que era o desafio. Como é que era a terapia para endocardite infecciosa no passado? O que é que ela se baseava? E qual foi o principal marco que, de fato, houve redução de mortalidade na endocardite? Antigamente, principalmente por esse mecanismo que a gente entendia, que era uma vegetação que ia se proliferando, que tem um contexto inflamatório associado, se pensava que a heparina tinha um potencial, atuação importante no tratamento. Hoje a gente vê que a heparina ela não está diretamente relacionada no tratamento específico, tanto que a gente nem citou ela aqui no nosso episódio, tá? Também se levava em consideração manter o paciente em hipertermia, tá? Né, para talvez livrar aquele contexto inflamatório, melhorar um pouco mais o paciente.
E, por fim, o uso endovenoso da vacina para febre tifoide e paratifoide. Acreditava-se que ia se modular exatamente o agente, né? Isso é muito interessante. Nossa, bem diferente, bem alternativo esse tratamento, hein, Pedrão? Isso é coisa bem do passado, né? Que alguns autores acreditavam. E o principal marco, na verdade, que houve de fato redução de mortalidade nos pacientes foi quando se descobriu a penicilina ali por volta de 1944, 45, que até hoje a gente usa em alguns casos de tratamento para alguns pacientes, está diretamente relacionado e é uma opção importante, certo? Pô, então o que mudou a mortalidade foi o antibiótico, né, Pedrão? Que é a pedra angular do tratamento até hoje, né? Boa. E tem abraço hoje, Pedrão? Tem abraço. Eu acho que o meu abraço vai ser o mesmo que o seu. Opa, eu vou mandar um abraço. A gente combinou, né? Vamos, a gente já deixou combinado aí. A gente vai aproveitar para mandar um abraço aí para os nossos alunos aí da Estácio, da faculdade, os nossos alunos que passam diariamente aí no estágio de urgências e emergências, e também para os alunos que estão se formando aí agora nesse meio do ano. Boa, um grande abraço aí para todos os nossos alunos da Med Estácio. Abração, pessoal. Eu acho que então, finalizando o episódio, agradecendo todo mundo que está interagindo com a gente no Instagram, né, no @supracastcardiologia, sigam a gente lá, marquem a gente quando tiver um Supra, marquem nos stories, né, sigam a gente também no YouTube, @supracast, nossos episódios estão lá também. Se gostaram desse episódio, dos outros, deixem pra gente 5 estrelas no Spotify, ajuda demais a gente, né, Pedrão? Com certeza. E eu acho que a gente vai ficando por aqui, né? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.